Motoristas se revoltam e começam a boicotar viagens da Uber após descobrirem que caíram numa pegadinha. Todo mundo comemorou quando a empresa anunciou essa novidade que deveria beneficiar o motorista nas viagens longas. Mas não durou muito tempo. A ficha caiu. Não é nada daquilo que a empresa disse. Até que enfim, uma notícia boa da Uber. Não dá nem para acreditar, mas na minha opinião, é uma notícia boa. Fique online para a sua viagem de retorno para São Paulo. Foi pegadinha, meu querido. Mas todo mundo acreditou. Num primeiro momento, no começo de dezembro de 2025, quando a Uber anunciou viagem de retorno garantida do aeroporto de Viracopos para São Paulo, para os motoristas que iam da capital paulista, levando o passageiro para o aeroporto de Campinas. É tudo o que precisava para a turma voltar a aceitar viagens de São Paulo para Campinas, porque eles estavam boicotando, afinal de contas, é uma viagem longa e sem ter um retorno, ninguém queria se arriscar, a não ser quando batia tarifa dinâmica que compensasse até retornar vazio. Então ela lançou o Fique Online para a sua viagem de volta. Já está ativa. Todo motorista que chegava em Viracopos, levando um passageiro de São Paulo, recebia essa mensagem ao chegar ao terminal, antes mesmo até de encerrar a viagem. E era reforçado depois que ele encerrava a viagem de São Paulo para Campinas. Fique online para você receber uma viagem de volta. A coisa criou uma expectativa tão positiva que influenciadores como o Claudião, por exemplo, publicaram em seus canais destacando a inédita iniciativa da empresa em algo que realmente era bom para os motoristas. Acredite você, a Uber deu uma dentro. Sim, meu amigo, a empresa acertou numa decisão que de fato favorece o motorista. Mas a euforia durou pouco tempo. Na verdade, nem 30 dias. De fato, a Uber cumpriu a promessa. Mandava para eles a solicitação de viagem de volta para São Paulo. O que os motoristas não contavam é com o espere e economize. Então, aqui em Campinas, tá acontecendo muito isso. Tocando muita corrida referente a isso. Corridas com valor pequeno demais para São Paulo, que não tocava, mas não tocava mesmo. Era pique de 150 para cima o X, não tocava. Só que para quem é X, não vai tocar do que eu vou falar. No aplicativo do passageiro, tem uma opção lá, corridas longas. Espere e economize, tem lá a opção, que é tipo um pronto. Isso diminui cerca de 10 a 15% do valor que o passageiro pagaria. Então o Uber X, agora tem uma categoria menos que o Uber X, é o Espere e economize, só que cai pro Uber X. Exatamente. Pra quem é Black também vai, se tiver com o X habilitado vai tocar também. Pra quem é Comfort também. Mas, cara, isso aí tá quebrando o Comfort e o Black. Esse negócio do Espere e economize. Dá uma olhada aqui, para você ter uma ideia, o que é que a Uber fez. Esse é um print de uma simulação que o Claudião fez, partindo de Campinas para o espaço Vibra São Paulo. O Espere e Economize é a novidade que a Uber lançou para os usuários em Campinas pagarem menos na viagem de volta para São Paulo. E com isso, ninguém chama mais Black, nem Comfort, nem mesmo o X, meu amigo. Claro, se o cara pode pagar preço de banana podre em fim de feira, por que ele vai pedir um Black, um Comfort, um X? Dessa forma, convenhamos, a Uber deu uma tacada de mestre. Ela atraiu os motoristas que recusavam viagens de São Paulo para Viracopos e estimulou o usuário a não pedir Black, nem Comfort, nem X. Espera um pouco que você vai viajar confortavelmente pagando menos do que se pedir X, Comfort ou Black. Eu aproveito para perguntar a sua opinião, especialmente você que é de São Paulo e de repente até já fez uma viagem para Campinas depois que a Uber anunciou o retorno garantido. Valeu a pena mesmo com o valor reduzido? Ou você que acreditou e fez essa primeira viagem não pretende mais repetir a experiência? Como sempre, de maneira inteligente, contribua com a sua opinião nos comentários logo abaixo. Agora, tem algo que possivelmente você não saiba, a menos que já tenha trabalhado ou trabalhe no transfer, seja o executivo, mas
principalmente o turismo. Porque é muito comum as agências de transfer fazer o seguinte, vou citar um exemplo aqui de Salvador. Hoje, uma viagem no Black partindo do aeroporto para Praia do Forte, por exemplo, na Uber para o motorista dá em torno de 130, 140 reais. Acredite você. As agências de turismo pagam aos motoristas entre 180 e 230 reais por uma viagem dessa. E aí, quando ele chega na Praia do Forte, o que é que a agência faz? Olha, tem uma viagem de aproveitamento aqui para você. Viagem de aproveitamento é aquela em que se paga a metade do valor. Acredite! Há motorista com carros executivos fazendo o transfer para a Praia do Forte por 200, 230 reais e pela viagem de volta ele recebe 100 reais. O argumento das agências é que, olha, você já ia voltar vazio mesmo, então esse valor pelo menos cobre o seu custo. O motorista que aceita a viagem que a agência mandou já sabe quanto ela paga no valor de volta. Então ele faz se ele quiser. Se aceitar, ele está ciente de que aquele valor é menor do que ele recebeu na ida. É ruim? Digamos que sim, mas pelo menos é claro, tem transparência. A Uber pegou esse mesmo conceito e aplicou em Viracopos. Só que tem uma diferença estrutural. O motorista aceita a ida com a promessa da volta, mas ela não diz qual é o valor. Ele sabe que na ida, por exemplo, uma viagem de Black, dando 390, às vezes 400 e tantos reais, acredita que a volta será mais ou menos nesse patamar. Afinal de contas, a distância é a mesma. Só que quando chega em Viracopos, a viagem está garantida, mas o preço, ó... E aí, meu amigo, a diferença crucial em relação ao transfer. Porque o que a Uber pratica não é uma viagem de aproveitamento, é uma precificação pós-compromisso. Ela diz, vá que eu te garanto. Aí o motorista vai. Quando chega lá, já que você está aqui, toma. Quando a Uber cria essa categoria Espere e Economize, ela não está oferecendo desconto por eficiência. Ela está explorando uma condição criada artificialmente. Porque ali tem vários carros disponíveis, sem poder de recusa. No transfer, o motorista aceita o que quer. Na Uber, ele aceita porque está bem distante, está cansado e pressionado. Ele quer voltar para São Paulo. Então acaba sendo que, ó, não tem tu, vai tu mesmo. Já que eu tô aqui, é isso que a Uber quer que ele raciocine. Você vai voltar vazio? Você vai pagar o pedágio? Vai rodar 100 quilômetros, gastando gasolina? Então aceita isso aqui que eu tô te dando. E por que essa viagem de volta garantida de Viracopos para São Paulo não é benefício? Se fosse benefício, ela garantiria um valor mínimo com antecedência. Ou seja, transparência antes da ida. Olha, você está aceitando essa viagem. Eu te garanto uma viagem com valor mínimo X para voltar. Aceita? Se ela pelo menos fosse transparente, a história seria outra. O motorista do Black, por exemplo, recebeu um pedido de viagem de 400 reais. E a Uber está dizendo para ele, olha, eu te garanto 100 reais na volta. Dá para você? Ou então, recusa. Pelo menos havia conhecimento prévio. O problema é que a Uber criou a expectativa nos motoristas paulistanos sem revelar o que estava por trás da intenção, que era uma viagem de aproveitamento. E aí o que é que os motoristas de São Paulo passaram a fazer quando a Uber manda viagens para o aeroporto de Viracopos? Aceitar quando tiver com uma boa tarifa dinâmica que vale a pena até um retorno vazio. E vai dizer que eles estão errados? Claro que não! Com isso, eles estão precificando o risco. Ou seja, eu aceito uma viagem sabendo que aquele valor compensa eu até voltar batendo lata. Agora vamos deixar claro. A Uber mentiu nessa história? De jeito nenhum. Ela está garantindo a viagem de volta. Isso é um fato. Ela só não diz o preço. Só que você que aceita a promessa sem preço, ô querido, você trabalha no escuro. E a lição que fica é a seguinte. Se o valor não está claro antes, não existe vantagem. E presta atenção, nunca aceite uma viagem de ida baseado na promessa. A vantagem real vem com número, com clareza de informação, e não com uma notificação aleatória quando se chega lá no destino. Volta garantida sem preço
é apenas uma oferta de disponibilidade. E o problema, meu amigo, é que quem controla o algoritmo controla o valor. E fica esperto você de outras cidades do país. Quando a Uber anunciar, de repente, da sua cidade para uma outra cidade, um interior, a volta é garantida, já sabe, né? É garantia de disponibilidade para o passageiro, tranquilidade para a empresa e você muito provavelmente vai ficar a ver navios. Pega a visão, ô cabeção. Consegui ajudar você com a informação do vídeo de hoje? Espero que sim. Esse foi o objetivo de trazer o conteúdo que você acabou de assistir. E se eu alcancei esse objetivo, eu te peço que dê o like e também compartilhe com os seus colegas. Por hoje, a gente fica por aqui. Um abraço e até o próximo encontro. Fui!